Fala aí, pessoal, Adriano Rocha por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Você da família militar, você que anseia entrar para o militarismo, conhecer as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, a Marinha do Brasil, a gente está aqui para trazer verdade. E hoje, um convidado mais que especial, né? O primeiro-tenente RM1 Vinícius Soares, né? Que na verdade é hoje auditor da Receita Estadual no estado do Pará, né? Lá no topo do país, né? Lá no norte do país. Eu queria dar as boas-vindas a ele, que a gente tem um grande papo para bater aqui, a gente já trocou uma figurinha aqui em off. Queria dar as boas-vindas, Vinícius. Muito bem-vindo, obrigado por ter vindo, por ter atendido o nosso convite. Isso, obrigado a você, Adriano. É uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho de todo esse período que eu vivi nas Forças Armadas, essa transição também de carreira para a área fiscal. Então vai ser um papo muito bacana hoje aí. Tem muita gente querendo sair da Marinha, né? A gente não é Moisés para provocar o êxodo, mas, todavia, entretanto, o Vinícius vai falar um pouquinho disso também, né? Ele tem uma mentoria aí para ensinar as pessoas a ingressarem no mundo dos concursos, enfim, né? Hoje ele está bem, alcançou a liberdade e a gente vai bater um papo aqui sobre todas as questões que envolvem aí a vida dele hoje, né? E, como eu disse, é um prazer receber aqui. Fica aí, né? Não sai daí. Já passa aí o link para alguém assistir, né? Para que alguém possa conhecer, né? Um pouco da história dele e da experiência dele no âmbito da Marinha do Brasil, né? Enfim, então, como é que foi a sua entrada na Marinha, Vinícius? Tu passou pelo colégio e escola naval, né? Por que você escolheu a Marinha e na adolescência? O que te motivou? Perfeito, né? Eu, quando tinha lá meus 14, 15 anos, né? Eu sou de São Gonçalo, aqui no estado do Rio. E eu costumo dizer que o que eu consegui enxergar, né, naquele momento era o seguinte: eu queria um ensino médio, que eu não pagasse um ensino bom, né? Essa era a ideia. E, de repente, a oportunidade de você receber uma ajuda de custo, um salário ali para estudar, aquilo pareceu coisa dos sonhos. Foi quando eu comecei a vislumbrar ali tanto o Colégio Naval quanto a EPICAR. Aí eu estudei em torno de 2 anos, né? O primeiro ano eu passei na EPICAR, não passei no Colégio Naval, enfim, no segundo. Entrei em 2009, né? Eu sou CN09. Então, naquele momento, eu vislumbrava o Colégio Naval como, assim, oficialato top. Quando eu fui entender realmente aquela estrutura, eu falei, a carreira parece ser muito boa e tal. E, de fato, pro que se apresentava os meus pares ali na cidade, a origem classe média baixa e tal, foi um primeiro momento realmente uma mudança, né? Tanto para mim, de realidade, quanto para minha família também, que via um menino que estava estudando e, de repente, usando a farda branca, aquela coisa toda de sonho e tal. Então, foi mais ou menos assim que começou, né? Lá em 2007, 2008, que eu comecei a estudar. E, de fato, quando eu ingressei em 2009. Entendi. A gente tem algo em comum, né? Porque eu costumo dizer que eu sou niteroense de nascimento, gonçalense de criação e sul-fluminense de coração, né? Porque hoje moro no sul-fluminense. Mas de que lugar de São Gonçalo onde tu foi criado ali em São Gonçalo? Então, é ali Camarão, Porto da Pedra. Aquela área melhor, né? Eu fui criado num bolsão de pobreza de São Gonçalo chamado Marambaia, divisa com Itaboraí, meu irmão. Aquele lugar tá demais, né? E depois, na juventude, fui pro Culubandê, né? Que já é uma areazinha melhor, né? Mas então, um abraço aí pra galera de São Gonçalo, Porto da Pedra, Camarão. Um abraço aí, né, pra galera gonçalense. Vinícius, eu tenho falado bastante, cara, sobre as questões que envolvem o Colégio Naval, né? A galera entra ali, é muito novo, né? Então, é um lugar onde se forma a personalidade, o caráter, né? E, eu vejo você como alguém, né? Como alguém extremamente do bem, alguém que conseguiu alçar voos mais altos, né? Talvez muitos tenham te criticado quando você tomou a decisão, né, de sair da Marinha, né? A gente estava falando aqui sobre a sua saída, graças a Deus você entrou pela porta, saiu pela porta, ninguém te deu pancada na saída, né? Mas como é que foi lá no início da formação, cara? Primeiro ano do Colégio Naval, esse papo dos trotes pesado, é invenção minha, é invenção de quem vem aqui, né? Enfim. Assim, isso é uma parada que eu acho que
é até interessante, né, a gente tocar e falar sobre isso, tocar nesse assunto, falar sobre isso, porque é algo que parece que acontece sempre e ninguém nunca conversa sobre, ninguém fala, joga um pano em cima Não e... pode espalhar! Ninguém, enfim, se espalhar, é aquele negócio, né? As 3 coisas que não existem na Marinha, né? Espalha, ladrão e pederasta, né? É isso aí. Mas essa questão do trote, pô, era muito pesado, sim, quando eu era primeiro ano. Muito, muito peitômetro, tinha gente que era queimado com cigarro. Era coisa, assim, parece que é surreal, sabe? É surreal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 no primeiro ano. Olha só, gente, o que ele tá falando? Queimado com cigarro. Geralmente, aluno do terceiro ano já tem 18 anos, já é a maior idade. Aí ele 16, 15, 16. Queimado com cigarro, peitômetro, que é murro. Aí, comandante do Colégio Naval, se liga. E assim, como eu sempre falo, né? A gente já tava até conversando aqui em off. Acho que rigidez, disciplina, tem que ter porque a gente tá formando militares ali. Então, você não vai formar militar com... por favor, acorda, bom dia, cafuné. Não é isso. Café na cama, né? Não é isso. Pô, tem que ter a disciplina, tem que ter rigidez, mas eu acho que quando ultrapassa esse limite aí, acho que são coisas inadmissíveis, né? E assim, eu não sei, não tenho... não sei como tá hoje, mas eu acredito que tenha melhorado bastante, porque do jeito que tava naquela época, eu já achava pesado. E assim, quando você conversa com a galera que conviveu naquela época, o pessoal já falava, não, hoje tá tranquilo, já foi muito pior. Então, assim, realmente, eu lembro de um cenário, de um veterano que pegou um miolo de pão, passou na sola do sapato e deu pro boy comer. E falou que era o quê? Almôndega? Porque eu recebi a notícia de uma mãe aí que o filho comeu almôndega de papel higiênico. O cara fez um bolo de papel higiênico e falou, come essa almôndega aí. Eu não lembro de ter um nome específico não, mas pegou, foi uma das coisas que eu vi ali. Pegou o miolo de pão, passou na sola do sapato. Foi. Surreal, né? Não, isso aí, assim, realmente teve uma galera, assim... Até o que a gente conversou, né? Geralmente, o cara que sofre muito no primeiro ano, quando ele chega no terceiro ano, ele, vamos dizer, desconta isso tudo. Então, assim, eu vi muita coisa nesse sentido, do campanha de turma que era... massacrado no terceiro ano, mas também vi muita gente que sofreu e quando segurou. Chegou no terceiro ano, segurou e a postura era diferente. Tinha coisas que... Na minha época eu achava até engraçado aquela coisa de piranhar, né? De terceiro ano mandar um primeiro ano sacanear o outro terceiro ano e tal. Tinha umas coisas assim que eu sinceramente, eu levava até leva na brincadeira, na brincadeira, né? E tal. Só que às vezes o outro terceiro ano não leva, né? Porque você sacaneia o cara, aí o cara quer te dar um murro. E às vezes acontecia. Mas assim, dentro do que você colocou de trote, eu acho que é uma coisa que não cabe hoje. Se ainda ocorre, realmente tem que ser combatido, porque uma coisa é rigidez e hierarquia, outra coisa é abuso, né? Isso aí a gente não pode deixar, e isso passa por outra coisa também, né? Um número cada vez menor de gente procurando a carreira militar, né? Exatamente. Então, fiz uma guerra aí no meu coisa lá, citei lá o concurso do Estratégia, até fazer propaganda aí do Estratégia, concurso militar, quem quiser fazer, né? Tá aí, né? Aqui é a gente que manda, eu sei que manda, pode falar à vontade aqui, a gente tem liberdade. Estratégia concurso, Escola Naval, não bateu nem 6 mil inscritos, irmão. Escola Naval, nem 6 mil inscritos, tu tem noção? Almirante Ouce, a Marinha vai falir, a responsabilidade tá na sua mão, hein? Eu tô dando papo, tô avisando. Então, assim, muita gente, né, falando, e vai vir outros e outros e outros para vocês entenderem que isso não é fantasia. Então, assim, para te dar uma notícia muito ruim, irmão, hoje acontece, e pior, né? Hoje tem meninas lá dentro sofrendo assédio sexual. Imagina, né, uma adolescente, uma moça jovem, né? O episódio passado a gente trouxe a Júlia aqui, graças a Deus essa questão ela não enfrentou na Escola Naval, foi só aluna da Escola Naval, mas no Colégio Naval adolescente, irmão. Imagina uma filha minha, né?
Eu tenho enteada de 12 anos, né? Que tem um pai enfim, né? Imagina a menina chega lá com 16 anos e sofre assédio, né, sexual. E não se toma a devida postura que se tem que tomar, se maquia ali. Porque, quer ver uma coisa que eu vou falar aqui? Uma das coisas que não pode no Colégio Naval, no papel, né? Aquele padrão marinha, não pode trote dá expulsão. Né? Todo mundo fala, tá lá no regulamento, regimento interno, né? Trote não pode. Mas, pô, cara, como que rola esses trote todo debaixo das narinas, da oficialidade, né? Debaixo dos comandantes ali de pelotão, de companhia, do comandante geral, o comandante do Colégio Naval, porque, meu irmão, na tua casa acho que tu é o líder, né? Tudo que acontece ali, a responsabilidade maior é de quem? É minha. É sua. Então, o comandante, como que ninguém vê? Se é proibido, eles metem essa, né? Acabou o tempo de botar lixo debaixo do tapete, irmão. Se botar, nós vamos tirar. Nós vamos trazer pra luz o que tá na escuridão. Como que você vê essa dinâmica? Se não pode trote, isso rola até hoje. Tá rolando, ô Vinícius. Infelizmente, eu queria te dar uma boa notícia. A gente tá falando de outra coisa, tratar de Receita Federal e tal, que a gente vai falar também, né? Você vai falar da carreira aí, como é que é. Carreira fiscal. Mas em si, assim... falando especificamente, né? Eu acho que de como acontece e tal, é muita coisa. Eu acho que passa pela formação, né? O primeiro ano ele chega assustado, né? E chega já com algumas coisas a seguir, como agir, como fazer. Então, muita das coisas acaba, querendo ou não, a gente fica numa bolha. E assim, quando a gente está nessa bolha, às vezes a gente não consegue ter uma visão mais ampla e passa por aquilo de não existe spy, né? E muitas das vezes o cara tá sofrendo algo ali que não é devido, que é surreal, é um assédio moral, ou então quando não é uma agressão física. Só que perante os pares, seria errado ele delatar, né? Então, assim, é uma situação muito, muito, muito complicada. E, querendo ou não, também tem a parte da oficialidade que faz vista grossa, né? Que faz vista grossa, que finge que não tá acontecendo nada. Enfim, isso ocorre também. Aí eu vou até por outra coisa que eu tava pensando, né? Justamente essa questão de colégio naval, de trote. Que, assim, como a gente falou, né? Século XXI, coisas que não são mais passíveis de serem aceitas. E, assim, eu acho que a formação ela tem que passar por um processo crítico também, não só... tudo bem, a Marinha é uma instituição secular, tradicional e tal, mas eu acho que algumas tradições, elas... carecem de serem revistas e adequadas à nossa sociedade atual, sabe? Porque quando você fica muito imerso naquilo ali, né? Preso em coisas que muitas das vezes, ao invés de agregar, atrapalha, você constrói uma força cada vez mais fraca e você, ao invés de vamos dizer, construir algo melhor, algo sólido, você acaba fazendo aquilo desmoronar. E é muito do que a gente vê hoje, né? Quando a gente fala que... A gente até brincava lá que o inimigo veste cinza, é muito militar dando rasteiro em militar, né? O tempo todo isso. Eu tava falando com meu irmão esses dias, né? E eu recebi aqui o Sargento Sacramento, mandar um abraço pra ele. Sargento Sacramento foi o Rambo carioca aqui que entrou na favela, trocou tiro com vagabundo, matou uma meia dúzia de vagabundo, enfim, ficou dentro da favela, teve que ser resgatado e tal, né? O sargento PM, e ele foi marujo, né? Então ele fez esse paralelo entre a carreira, né? E aí o que a gente vê hoje na Marinha? Um monte de gente psiquiátrico submetido ao processo de transtornos mentais, né? Fruto de episódio pós-traumático, de abuso de autoridade, vários casos que eu pego de o cara tá bonzinho hoje, amanhã,
nessa dedução de conceito covarde, né? Tu até falou ali do lance do militar, depois você vai falar que ia ser submetido ali a covardia. Enfim, então toda essa coisa, cara, macula a integridade emocional do cidadão, né? Do indivíduo. E aí, no Colégio Naval, tu teve alguma experiência dessa de ver colegas, de repente, pedindo baixa porque não aguentou? E aí, tem muita gente que chama de Nutella, né? Tem 15 dias que o menino se suicidou, eu vejo nego falando besteira. Irmão, é um caso de altíssima gravidade, né? É um caso de altíssima gravidade, e aí, graças a Deus, você tá aqui. Eu nem sei se você sofreu diretamente. Tem uns que parece que são marcados, né? Eu tenho um caso que eu peguei de um garoto lá, meu irmão, um garoto de família, um garoto do bem, um garoto extremamente equilibrado, dá pra ver, mas marcaram ele ali, meu irmão, e toma ali aquelas partes de ocorrência insana que não pode se defender, né? Adriano, eu acho que, assim, isso é um ponto muito sensível, né? Isso eu acho que até é algo que merece mais, um holofote maior, porque não é um fato isolado essa questão do suicídio. Volta e meia acontece com oficiais. Teve oficial de uma turma acima da minha, de 2 turmas acima da minha, que ocorreu recente aí. Então, acho que por ano devem ter números consideráveis de militares se suicidando. Eu recebi uma informação do 2º tenente que se matou, não sei, se só me engano, era um 2º tenente da Armada, começou a sofrer perseguição no navio, acho que, se não me engano, 6º DN. E ele pegou, assim, são casos, não são veiculados, mas agora a gente vai começar a saber, aí as pessoas falam, pô, tá dramatizando, tá. Gente, olhem pra mim, né? O que a gente traz à tona aqui não tem o intuito de desconstruir qualquer coisa, macular a imagem da Marinha, não. A Marinha macula sua própria imagem, não sou eu que maculo, que eu venho aqui falar a verdade. Vinícius não tinha pra que vir aqui contar a história dele, que envolve uma série de coisas. E qual é o intuito? O cara hoje tá vivendo a vida dele, eu tô vivendo a minha. Eu nem sonhava em ter podcast e receber gente de marinha, de exército, um ex-capitão do exército pra vir aqui, né? Então os oficiais estão vindo, isso acontece na força. Sabe o que a gente quer? Eu acredito que o Vinícius quer isso também, né? Tal como a Júlia, que veio no episódio passado, você pode procurar aí no YouTube pra ver o episódio dela. Enfim, a questão a gente quer transformação, mudança de mente. Chegou o tempo de mudança de mente, né? Mudança de mente do grego metanoia, mudança de mente, transformação a partir da mente. É isso que a gente quer, pô. Né? E assim, falando especificamente, né, sobre essa questão de saúde mental, enfim, episódios no Colégio Naval, eu acho que passa muito por essa questão que você pontuou de, o cara que pega a dispensa médica, ele tá escamando, né? Eu, graças a Deus, eu sempre passei despercebido ali, nunca fui muito nem de fazer besteira, andava na linha ali, era tranquilo, não chamava atenção. Mas esse ponto, ele é crucial dessa questão de dispensa, porque o cara, quando ele apresenta algum problema, não é dada devida atenção nesse problema. Por isso que as coisas se agravam. Uhum. Porque, fulano tá na enfermaria, sei lá, tá com dispensa médica. Todo mundo é como se a turma tivesse contra ele. É o escamão. O cara não pode adoecer, né? Exatamente. Olha o padrão que a gente vem falando. É como se fosse nesse padrão, sabe? É aquela questão. Se você perguntar para um militar sobre terapia, vai falar que é frozô. Perfumaria, exatamente. Então, parece que tá alguns steps atrás. E hoje eu tava até conversando isso com a minha esposa, né? Que a gente vai desconstruindo as coisas depois que a gente sai da Marinha. Porque a gente levou a vida toda construindo. Sendo doutrinado. Você foi doutrinado, né? Você entra com 16 anos. Aí você sai com várias posições rígidas, né? Uhum. Vários modos de pensar bem rígidos. E com o tempo, você vai... isso aqui... Cara, isso aqui não era normal. Isso aqui era assédio moral. Isso aqui... Aí você começa a ver o que realmente ocorre, assim, caindo na real. Eu acho que essa é a realidade. Entende, gente? A questão aqui é a gente trazer a realidade para a mesa e casar a carta aqui na mesa. Sabe quem não vai gostar? Quem não quer mudança, né? Quem não quer mudança, quem não quer evolução, né? E aí eu vou resguardar
o direito de quem quiser entrar. Agora não vai entrar enganado, irmão. Já vai saber, no colégio naval, o pau vai torar e não é militarismo, não é hierarquia e disciplina. Não é isso. Isso a gente ama. Princípio da autoridade, o militarismo. Eu acredito, se eu for perguntar pro Vinícius, você tem vocação pro militarismo? Claro que tem, pô. Só que ele, além de ter a vocação pro militarismo, pro oficialato, que ficou lá durante alguns anos, ele foi buscar coisa melhor, né? Ninguém tá preso a nada. Agora, uma grande questão é que quando se entra, né? Eu já vi alguém falar assim, pô, a Marinha é igual a Caverna do Dragão. Quando o cara entra, quer dizer, você quando saiu, tu se preparou, tu fez um concurso, então tu fez uma transição e tal. Foi. Mas se o cara falar assim, ó, eu vou dar baixa pra ficar em casa estudando, né? Tiver um pai que arque ali, não tiver casado e tal, e vou ficar estudando pra passar no meu irmão, todo mundo vai ser contra, ninguém vai bancar. Então o cara tá sozinho, o cara tá ali sozinho, né? Eu acho que quando a gente tá ali no militarismo, né, a gente tem a impressão de que aquela profissão ali Só tem aquilo, né? é a mais top do mundo e tal. Só que acho que com o tempo, né, eu bato muito isso na rede social, essa questão da desvalorização do militar, né, e da desvalorização do próprio soldo ali, do salário. Porque cada dia que passa, tá menos valorizado, o poder de compra do militar diminui. Tá então, insano. se o militar não sair da zona de conforto dele ali e buscar algo melhor, ele vai ficar fadado àquela realidade, como eu já falei algumas vezes. Primeiro, tempo de serviço, já foi para 35. Agora, já tá com uma proposta aí, eu não sei muito bem se já foi, que seria a idade mínima 55. Tá tramitando ainda. E em breve, a próxima coisa que vai ser a aposentadoria integral. Eu não tenho dúvida da ida para reserva ali. Vai cair o padrão. Vai cair. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então, a gente tem dois cenários, né? Ou você espera tudo acontecer e se lamenta depois, ou você corre atrás agora para mudar esse cenário, né? Esse contexto. Exatamente. Isso passa muito, né? Pelo que aconteceu comigo, que eu vi uma hora que eu falei, pô, não dá. Tem que ajudar minha mãe, minha família. Quero ter uma qualidade de vida, quero viajar pro exterior. A conta não fechava fazer isso tudo. Aí eu falei, não, tem que procurar alguma outra coisa. E dando aqui. pau, deixando a família em casa, deixando... Né? Rapaz, e a dinâmica, a mente é tão retrógrada, né, que os caras, para não deixar a escala aumentar, não sei se você vivenciou isso, né? Mas, tipo assim, a escala tá muito grande, vamos deixar 2, 3 oficiais de serviço, vamos deixar... Tinha isso na Marinha na tua época? Então, esse tipo de coisa vem da mesma linha do Inimigo Veste Cinza, né? É da mesma linha. Porque, assim, parece que o próprio oficial, né? Ele sabota o sistema. Então, assim... Enquanto parece que vai melhorar, você tem todas as condições para melhorar e não melhora. Aí você fica nessa, uma hora você se desilude e fala, não, agora... Pois então, aí eu vou tocar nesse ponto que a gente falou aqui, né? Eu não sei se ele já ouviu algum vídeo meu, né? Dizem que ele tá na praticagem, então acaba tendo uma ligação. É um cara muito discreto, né? Mas o Tenente Cardoso, né? No ano de 2007, fez aquela carta de despedida e mandou pro comandante da Marinha. Não tinha WhatsApp, não tinha todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, não tinha podcast, não tinha nada. Mas a carta dele, meu irmão, bombou. 2007 foi o ano que eu fui reformado por cota, né? Eu era cabo, né? Sofri toda a agonia que sofri lá dentro, graças a Deus e aos meus algozes, né? Eu nunca fui vitimista, né? Dei a volta por cima e estou aqui, na minha simplicidade, desenvolvendo um trabalho que tem feito diferença nesse cenário que a gente está falando aqui. Mas o Tenente Cardoso, para mim, cara, quando eu li aquela carta, eu falei, caraca, esse cara, a mente dele é à frente do tempo, meu irmão. Que oficial é esse? E eu fiquei, tipo assim, o meu sonho é conhecer o Tenente Cardoso. Eu conhecer esse cara, sentar na mesa com ele, se for em off, só me procurar em off, não falo pra ninguém, pago um café, aquele café melhorado. Porque aquela carta pra mim ali, meu irmão, quando eu olhei, eu falei, caraca, maluco, o cara escreveu isso, o cara escreveu com uma propriedade, com português rebuscado. A riqueza ali. Meu irmão, e contou quase tudo. Eu sei que só não podia também explanar, o senhor ficou um tanto receoso, que tudão, só deixou várias coisas nas entrelinhas ali, né?
Mas enfim, cara, esse cara foi um ícone pra mim. Então, se eu tenho algumas referências naquilo que eu faço hoje, é João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, né? Que naquele tempo com o que tinha nas mãos se insurgiu contra a tortura física, né, no âmbito da Marinha. E diga-se de passagem, não, isso eu preciso repetir. Você viu lá, tem um busto lá do Batista das Neves, né? Tem lá no Colégio Naval? Não tem? Tu não lembra? Eu não me recordo. Tem um busto lá na entrada do Batista das Neves. Como é que é o nome daquela enseada lá do Colégio Naval? Batista das Neves. Tu sabe quem foi Batista das Neves? Pois é, então... Olha aí o podcast do Doutor sendo cultura. Batista das Neves foi um oficial, né, que comandava o encouraçado Minas Gerais no ano de 1910, que mandou dar 250 chibatadas no marinheiro, que fez surgir ali um movimento, quase matou. Na época que podia, que a chibatada era concebível, né, permitida, era 25. O cara mandou dar 250. Ou seja, era um monstro. Na frente do Colégio Naval tem um monstro, a figura de um monstro chamado Batista das Neves. Sinto muito, mas não tem outra coisa para falar. A história que diz, não sou nem eu que estou falando. Eu só estou contando história. Né? Não sou professor de história, mas gosto de história. E aí, o que acontece? João Cândido é chamado pelo comandante da Marinha de abjeto. Então, quando eu vi aquela carta foi uma despedida, ele saiu pro TRE, né, falou que vai trabalhar numa salinha encruada, numa salinha não sei o quê. Meu irmão, aquilo ali foi só um pulo do gato que ele deu para alçar outros voos. Então, meus parabéns, acho que serviu de incentivo para muitos. Talvez você, quando foi concursar, lembrou dele, daquela carta, né? Eu lembro que no período da escola naval, né, a gente já tinha essa ideia, eu já tinha essa ideia de sair. E, essa carta ainda circulava, em 2000 tava na escola naval, terceiro, quarto ano, né, 2014, 2015. Essa carta aí parecia que tinha saído naqueles anos ali. Já fazia quase 8 anos, né? Porque a gente realmente foi algo que mexeu. E assim, tanto tempo, né, podia ter sido usada para realmente melhorar vários aspectos aí, mas... E não mudou nada. Parece que o comandante, né, da época, não sei quem era, o ministro, se era ministro da Defesa, sei lá para quem que ele direcionou, o comandante da Marinha, acho que na época já era comandante da Marinha, já. Não era mais ministro da Marinha, que foi na época do FHC que teve a transição. O comandante da Marinha não sei quem era, mas o cara fez isso aqui. Aí eu vou dizer pro Almirante Osso, mais uma vez, Almirante Osso. Eu não sei quem é a sua assessoria, eu sei que meus vídeos chegam pro senhor, tem coisa que o nego já nem quer levar mais, mas eu quero dizer pro senhor que eu falo com o senhor com o máximo respeito. É que precisa mudar e a bola tá na sua mão. E agora a carta não vai ser mais rasgada. Inclusive, quero conclamar o povo, né? Me manda uma mensagem no direct que eu vou enviar a carta do Tenente Cardoso. Eu tenho a carta e a carta da carta. Porque tu não sabe disso, né? Mas a carta foi pros blogs, né? Aquilo, ele mandou pra turma dele, então aquilo reverberou. Blum, mandou pro comandante da Marinha via e-mail, não sei o quê. E Blum, explodiu. Aí começou aqueles mariguerra da antiga, chamando ele para um debate filosófico. Inclusive, o espaço aqui tá aberto para qualquer mariguerra da reserva, almirante. Vocês que ficam me atacando na internet, aqui não tem medo de ataque nenhum. Aqui é tete a tete. Pode vir sentar aqui, a gente vai debater. É filosófico, é discussão filosófica. Não tem revolta com armada, não tem nada disso. A gente só... a indignação que leva ao debate filosófico. Aí tem um cara que escreveu vou até anunciar aqui, não tá aqui na tela, mas nos próximos episódios a gente vai ter, né? Escreveu A Revolta Sem Chibata e o autor é anônimo. O cara me mandou Marujo Reborn. E ele faz uma narrativa, meu irmão, fantástico. Se você quiser receber também, chama lá no direct que a gente manda, né? É gratuito, tem 50 e poucas páginas, mas é incrível. E aí a carta, quando teve essa proporção, aquela discussão na época era blog, né? Tu lembra dos blogs, né? Lembro, sim. Então, na época dos blogs, aqueles mariguerra discutindo, não sei o quê, chamando ele pra conversa, e ele entrava no debate. Aí ele escreveu a carta explicando a carta. Eu tenho as duas. Se quem quiser, fala comigo, com o pai Taon, vou mandar pra você ler, né? E aí, cara, mas nada mudou, irmão. Nada mudou. Isso, é até engraçado você falar, né, dessa carta que reverberou, porque há pouco tempo eu fiz aquele vídeo que você chegou a compartilhar, e foi engraçado, porque eu comecei a receber de muita gente no WhatsApp, ao ponto de o pessoal me encaminhar e tá aquele encaminhado com frequência. Porque a galera não podia se manifestar na rede social. É, isso aí. Aí pegou e começou a mandar. O negócio foi tão bizarro
que lá na Secretaria da Fazenda, lá onde eu trabalho, tem vários militares, né? Ex-militares ali que estão trabalhando lá atualmente. Então a galera às vezes chegava, pô, Vinícius, olha só, o meu ex-comandante me enviou aqui, você aqui, não sei o quê. Eu achei aquilo bizarro, porque eu sempre defendi as Forças Armadas, eu sempre fui nessa seara de ser grato a tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e saí justamente para buscar algo melhor, algo que me proporcionasse uma qualidade de vida maior e para minha família. E eu acho que quando eu fiz esse vídeo falando justamente isso, eu acho que bateu mais forte ainda para galera ver. Eu acho que a gente está perdendo aqui, né? Porque você vê esse movimento, né, de rede social forte, é porque realmente cada vez mais o apelo tá diminuindo. Cara, então o que acontece? Tem coisa, eu falo, pô, tem que mudar, só tem um jeito, ou muda, né? E eu não sou a única voz, né? Tá longe de mim querer ser agora como que tem lá nas minhas músicas, quando eu publico lá, eu não vou parar, só morto. Vocês não vão ter disposição para botar a mão em mim, Deus não vai deixar, então, né? Seguir, sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Vou trazer para mim o trocadilho, a palavra, né? E precisa mudar, né? Precisa mudar. E aí, ô Vinícius, tu falou algo interessante, cara, que você já decidiu sair na escola naval ainda, no sapatinho, né? Claro. No sapatinho. Claro. Então, o que aconteceu? Na escola naval, eu já comecei a ver muitos oficiais migrando para a carreira fiscal, né? Aí até falar um pouquinho desse movimento. Aí eu vi na época, acho que foi 2014, saiu o concurso da Secretaria da Fazenda do Rio. E tiveram... não foram meus veteranos diretamente, né? Que eles eram guarda-marinho, era primeiro ano. Uhum. Mas alguns conhecia de vista, já tinha visto em baile e tal. Eu falei, pô, que movimento é esse? O pessoal tá saindo? Por que tanta gente saindo? Deixa eu ver o que é. Que aí eu fui pesquisar de fato sobre a carreira fiscal, a área fiscal. É auditor fiscal do estado, município, federal, a né? A carreira fiscal, ela é o seguinte, ela é uma carreira típica de estado, do executivo, né? E ela tem tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Então eu acho que uma grande vantagem é que quando a pessoa estuda para a área fiscal, ela está se preparando meio que concomitantemente para as 3 esferas, e só faz sentido ela direcionar algum estudo depois que sai o edital. Né? E até isso eu falo bastante na mentoria. E já aproveitando a oportunidade aqui, julho eu vou fazer um evento específico para os militares que querem fazer essa transição de carreira, militar a auditor fiscal. Então, na próxima semana já deve ter alguma coisa nas minhas redes sociais aí em relação a esse evento específico. Mas voltando aqui, aí eu comecei a pensar sobre essa possibilidade e ela ficou mais forte no terceiro ano. Mas aí eu fui para a viagem de ouro, né? Aí tem aquela coisa ali de marinha e tal, o NE, parece uma marinha perfeita, né? Tal, pô, viagem viajar legal. O mundo inteiro. Ganhando em dólar, pá, não sei o quê, muito bacana. Aí eu falei, não, vou decidir, vou dar uma chance aqui para a marinha, né? Eu sempre fui bem pontuado, tinha um conceito bom na escola naval e tal. Aí eu decidi ir para uma fragata, né? Que estava rodando aquelas missões no Líbano, né? Então... Era qual fragata? Fragata Independência. Independência? 4-4? F4-4? Isso. Foi comandado lá pelo Mauro Seco, não? Não. Aí eu cheguei lá em 2017. Isso, janeiro de 17. E fiz o Líbano em 18, né? Então, ali já foi uma realidade marinha, esquadra mesmo. Era bem complicado. Eu cheguei, já virei cheinte, todos os intendentes de bordo saíram, só ficou eu. Segundo tenente cheinte? Então, assim, era pesado. O comandante cobrava como se eu fosse já capitão-tenente corveta, chefe de departamento. Foi muito complicado, foi um período bem sugado. Sorte que eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes praças profissionais. Pô, escreventes, até né? Hoje, eu até parabenizei ele, o suboficial Paulo agora.
que, pô, foi um cara que me ajudou, hoje é meu amigo pessoal mesmo, quando eu vou... Parabéns aí, irmão. Quando eu vou pra Natal lá, a gente sempre come alguma coisa, a família dele também, a esposa, os 2 filhinhos, então, assim, é um cara que você dá muito mais valor do cara que te ajuda quando você tá no momento difícil, né? Então, ele foi um cara leal, né? Leal. Altamente profissional, o cara é muito bom mesmo, o cara fora da curva. Tem muita gente que se destaca pelo profissionalismo. Aí eu falo às vezes aqui, né? Os caras ficam meio saturados comigo, né? Porque tem as praças especiais na Marinha. Quais são as praças especiais? São aquelas que ficam ali bajulando a autoridade, o estrelado, né? Aí serve no gabinete, serve ali, fica naquela visão melhorada, diferenciada, né? O cara que trabalha com a autoridade, ele tá ali resguardado de tomar uma punição, de tomar um conceito baixo, faz uma atividade paralela que a autoridade sabe, mas deixa, né? E aí fica fazendo propaganda pra Marinha. Aí eu dou um pau, né? Porque o justo é o justo. Ninguém tá aqui pra macular a imagem da oficialidade. Quando eu falo que a oficialidade tem uma formação que torna ela perversa, é real, mas tô aqui diante de um que é bom, né? Que tem uma estrutura de personalidade boa, os próprios liderados dele vai começar a falar, porra, da manhã tu vai ver, meu irmão, porra, Tenente Vinícius era sinistro, gente boa, não sei o quê. E isso eu já quero falar um outro episódio que aconteceu na fragata, que eu creio que se o militar continua hoje, ele já deve ser sargento, mas que foi uma grande injustiça que ocorreu e, assim, o militar acabou não fazendo a comissão posterior, que foi o seguinte, né? Sempre quando a gente ia viajar, destacavam muitos militares de outros navios porque não estava com a tripulação completa. Então, saía aquela mensagem pedindo militares, enfim. E numa dessas, que a gente foi, saía na segunda, voltava na sexta para fazer alinhamento de motor, alguma coisa nesse sentido assim. Aí, quando a gente voltou para a base naval, né, o pessoal foi para a terra, a galera destacada. E eu não sei se você lembra, mas no PDU geralmente pagavam mais botas, aquelas botas de cano alto, que Sim, nego chamava de buzinguinha. Na minha época era buziguinha. Muito ruim, assim, a qualidade horrível e quase todo mundo... Pra calçar aquilo era ruim. Horrível, porque era cadastro até na canela. Então, a maioria, assim, quando o cara geralmente é sargento ou tinha uma condição mais estável ali, ele já comprava uma outra de cano curto, porque era muito melhor. E nesse cenário tinha uma coberta, dois destacados. Uma bota dessa ficou em cima do armário. E assim, era uma bota de valor, sei lá, R$50, R$60. Era algo, assim... ínfimo, né? Ínfimo. E tinha um marinheiro na época, que eu sempre tava falando com ele, era meu melhor marinheiro, mas a bota dele vivia toda lafranha, toda suja, toda cagada. Eu falava, pô, meu camarada, vamos dar um jeito nessa bota, não sei o quê. Todo aquele jeito carinhoso de falar com o subordinado, mas era nesse sentido chamando a atenção dele pra fazer o certo. Pra trocar a bota. Beleza. Aí, eu tava de serviço nesse dia, né? Aí na fragata, obviamente, tem o mais moderno e o CDS, que é o chefe da divisão de serviço ali, que geralmente é o capitão-tenente na época. São 2 oficiais, né? Não sei pra quê, né? Pra escala ficar ruim. Era um capitão-tenente. E esse militar que havia deixado a bota em cima, ele saiu, voltou. Quando ele voltou, ele... esqueci minha bota, fui lá, roubaram minha bota. Aí esse oficial, que era o oficial de inteligência da época, né? Sempre gostava de uma... Enfim, gostava de fazer uma covardia. Deixa que eu falo. Aí puxou na câmera e viu esse meu militar. Militar seu pegou a bota, a gente vai organizar uma inspeção de armário para pegar ele em flagrante. Aí aquilo ali já me soou muito estranho, porque eu falei, pô, eu conheço militar. Era o meu melhor marinheiro do departamento de intendência. Eu falei, cara, não tem sentido fazer algo desse nível, né? Mas, beleza. A coisa foi rolando, iam arrumar lá para essa inspeção inopinada, e a ideia já era levar ele pro presídio. Prisão em flagrante. Exatamente. Pô, você é um esculacho. Depois eu vou contar o episódio da Quentinha, né? Que
Essas coisas esculachas que acontecem. Porra, tu pega um menino que tá ali debaixo de uma situação, porra, nem é vagabundo, não. Você tem que saber ser um mínimo de humanidade. Parabéns, Vinícius, pela sua humanidade. Aí, nesse dia, eu chamei ele na minha sala, na época eu era o Xeint. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ô fulano, você viu uma bota que tava perdida em tal coberta? Ele, vi sim, tenente, uma bota que deixaram lá de agarra, eu botei, é a que eu tô usando aqui. Olha só. A pureza do cara. Você vê que não é... Porque se o cara vai na intenção... Não, cara, esconder ia pegar... Exatamente, ia fazer outra coisa. Mas é a marinha da perversidade. Aí, beleza. Aí, nessa aí, pô, o comandante me chamou, todo mundo, porque nessa situação eu acabei desconfigurando aquele flagrante, né? O flagrante forjado. Exatamente. A marinha do flagrante forjado. Eu vou dizer mais, Vinícius. IPMs na marinha... Né? Sindicatos são montadas. Tem gente que não gosta de mim porque eu sei como é que funciona a dinâmica e quando eu tô no circuito eu vou fazer de tudo para tirar o cara da bola. Se eles desenharem para você virar um tenente, intendente lá dentro, vagabundo, meu irmão, quem vai dizer que não se forjarem todo o aparato estatal para forjar você? Já era, irmão. E assim, se a gente olhar, né, o aparato do conceito, ele acaba formando, entre aspas, um sistema perfeito, né? Uhum. Porque você nunca vai querer debater, querer ir contra uma pessoa que depois vai te avaliar e através dessa avaliação você vai para uma comissão no exterior ou não. Então, ser promovido por antiguidade, por merecimento, você fazer sempre curso. Tem que falar o sim, senhor, mesmo quando o sim, senhor é algo que tá ilegal, é algo que é imoral, é algo que vai contra teus princípios. Pronto. Então, algumas coisas... Isso era uma parada que acabava ficando dentro de mim sempre um conflito, porque ao mesmo tempo que eu queria o melhor para minha carreira, tinha coisas que eu não conseguia aceitar que eu ia dormir ali com aquilo ia me incomodar demais. E esse foi um dos casos. Esse militar, ele desembarcou, deram prosseguimento, eu dei uma parte, acabei dando uma parte nele. Você foi obrigado a dar uma parte nele. Instauraram um processo para mandar para o Ministério Público. Instauraram o IPM? Isso. Foi até o final. Aí sabe o que aconteceu quando foi lá pro... Arquivou. Arquivou. Insignificante. Esse princípio da bagatela. Vou te contar uma história, irmão. Tem algum tempo, já alguns anos, eu não tava nem na internet, o Marujo me procurou, a CPP. Quero mandar um abraço pro pessoal da CPP, né? Comissão de Promoção de Praça. Esse lugar onde coisas escabrosas acontecem, esse lugar vai ser iluminado. Esse lugar vai ser iluminado. Né? Quem sabe, né? O diretor pessoal da Marinha, né? Almirante Osso, a carreira das praças precisa mudar. Tem muita coisa aí que precisa mudar. Esse lance dos cursos aí de Cascenso, de capa, os critérios subjetivos, né? Mas aí vou voltar pro menino. O menino me procurou, pô, doutor, eu tô... me pegaram na CPP, não sei o quê, papapá. Qual era o caso do garoto? Meu irmão, um caso similar a esse que você tá falando, só que foi com comida. Garoto marinheiro, boy, no complexo ali do Arsenal de Marinha. Morava num kitnet, ele e outro boy, dois marinheiros. Uhum. Meu irmão, você vê a carreira do garoto, só conceito bom, a vida inteira, até depois do episódio, ninguém baixou o conceito dele, ninguém conseguiu fazer nada. Moleque... Pô, meu irmão, você sabe, né? O cara que vem da favela, que vem da pobreza, né? Que vem... Porra, meu irmão, eu quando cheguei na Marinha, comia que naquela época o picado era bom, porra, embarcado aqueles bifão à milanesa, porra, meu irmão, a comida era melhorada, irmão. Chegava em casa, meu pai é operário, 3 filhos, pobre, né? A comida era um pedacinho de carne pra cada um. Graças a Deus, nunca passei fome, dou muita honra ao meu pai, operário, criou 3 filhos, né? Dentro daquilo que ele podia, deu o melhor. Mas tem gente que entrou ainda muito mais na pobreza. O sargento Sansão da polícia que teve aqui, ele falou, meu irmão, quando eu cheguei na Marinha, a Marinha era tudo. Eu dividi um pão cacetinho, ele é baiano, fala com aquele sotaque baiano. Dividi uma birnaguinha daquela pra 6, né? Então o garoto, 2 marinheiros, aquela sobra de rancho que você me entende, sobra de rancho que vai pra onde? Vai pro lixo. Pro lixo. O garoto fez uma quentinha, sem maldade nenhuma, na Marmitex, que a gente fala Marmitex, outros falam quentinha, botou na mochila, só que alguém viu, já ficou de tocar esperando, prisão em flagrante, levaram pra salinha, não sei o quê, blá, 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 blá. Não levaram nem pra frente, porque parece que falaram com a promotoria antes, o promotor falou, pô, estão malucos, uma quentinha de... Aí, tipo assim, o nível da rasteiragem, né, eu vou usar a expressão de Marinha, o nível da rasteiragem, da desumanidade é tão grande que só me cabe
dizer assim, eu repudio com veemência, eu tenho ânsia de vômito quando eu vejo esse tipo de covardia, né? Então, parabéns pelo seu senso de humanidade. Teve retaliação pra tu, não? Então, eu acho que desde do início, né, de quando eu embarquei no navio, o 01 ele já tinha vamos dizer assim, um tino especial com o intendente, né? Ele tinha um tratamento especial com o intendente. Aí ainda somava o fato de eu ser boy e tá assumindo um cargo. Exatamente. Então, assim, obviamente, ao longo do processo ali, embora eu desse meu máximo, algumas coisas, fruto da inexperiência, acabavam passando ali. E assim, foi um período complicado. Esse período aí, depois desse episódio, ele me chamou na sala dele e também me arrebentou ali no esporro, vamos dizer assim, né? Mas na época eu comecei a ficar preocupado, né? Que o conceito já não estava do jeito que eu esperava. Mas hoje eu vejo que todas aquelas atitudes foram as melhores e as que eu tinha que ter tomado. Porque quando eu tenho o meu Instagram hoje lá e às vezes eu faço um post, chega um sargento, um cabo que serviu comigo e fala assim, pô, tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala é verdade, eu servi com ele e, pô, isso pra mim é eu ganhar meu dia, entendeu? E assim, todo esse retorno é muito positivo. E eu tenho amizade com vários militares que eu servi na época. Eu tenho tinha um cozinheiro que trabalhou comigo também, que eu gostava muito dele. Eu gosto dele ainda, que não morreu, né? Que é o Valmir, ele de Vila da Penha. A gente sempre, fui em aniversário dele, enfim, a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu sempre construí essa relação com o meu departamento na época de intendência lá, principalmente da fragata, né? Porque a gente estreita muito laço ali na dificuldade e a galera era muito boa, muito comprometida. E era uma vida, assim, que apesar de muito sofrida, né, no navio, eu gostava, né? Eu só acho que, por parte, às vezes, do comando ali, fazia coisas que não que não era, que só destrói, que não constrói, que não agrega em nada. Mas, assim, eu tenho muitas lembranças boas e o comandante, depois que trocou, né? Enfim, um dos melhores amigos até hoje, eu converso com ele. Ele, inclusive, me mandou várias mensagens depois que eu saí. Eu mandei mensagem pra ele, assim. E é aquilo. Isso me dá, vamos dizer, um retorno de que o que eu tava fazendo estava correto, sabe? Sim. Não é uma pessoa, às vezes, que atrapalha ali, que faz comete algum abuso contigo, que vai definir o que você é ou o que você não é. Exatamente. Né? Pô, cara, eu chego a me emociono, né? Por quê? Porque eu tive esses seres humanos fantásticos enquanto encarregado, chefe de departamento na Marinha. Mas, como eu sempre digo, esses são minorias, né? E a maioria, meu irmão, é do nível de perversidade, de monstrificação. Você vê, você falar de armar um flagrante para pegar um cara que pegou uma bota que na cabeça dele tava jogada. Imagina algemar o cara, jogar o cara num xadrez para ele responder um processo que vai acabar com a vida dele. Exatamente. Meu irmão, você é de um nível de perversidade que não tem precedente. Então, assim, quando eu vejo você com esse seu brilho humano, com seu senso de humanidade, né? Como é que é o nome da sua esposa? Vou mandar um abraço para ela. Renata. Dona Renata, a senhora tem um marido de ouro. Deus abençoe muito sua família, né? O bebê que vai vir, o Heitor que tá vindo aí, né? As viagens de vocês, por onde vocês forem, que Deus guie vocês, né? E, meu irmão, eu vou te falar, é sobre isso, cara. O que eu venho falar aqui, meu grito é isso, irmão. Cara, eu sei que tem gente perecendo, eu sei que tem gente tomando avaliação na covardia. Eu sei que tem gente sofrendo punições por causa de insensibilidade.
Quando eu falo que o Colégio Naval é uma fábrica de monstrinho, é porque as coisas que acontecem lá dentro, cara, faz isso. Graças a Deus você não se monstrificou, você não se desconstruiu, né? Você também não vai ficar fazendo análise do colega A, B ou C, mas a gente sabe que a Marinha tá cheia dessa perversidade de ponta a ponta, cara. Então você é só mais um que tá vindo aqui falar coisas que acontecem o dia inteiro, que acontecem o tempo todo. Que acontece ano após ano. Então, os senhores que me assistem aqui não tem mais para onde correr. A verdade vai ser trazida à baila, vai ser trazida à tona e vai chorar quem tiver que chorar, mas não tem jeito, é verdade. A verdade é implacável, não tem como a gente fugir dela. Né? Então, é uma coisa que eu vou te falar, Vinícius. Eu fui praça na Marinha, entrei na Marinha 15 para 16 anos, fiz prova pro Colégio Naval em 90, não passei, graças a Deus, que eu poderia ter me tornado um monstrinho. Né? Então, fui para a escola de aprendiz com 15 para 16. Me formei marinheiro com 16 anos para 17. Eu vou parar um dia para contar minha história, que eu vim aqui só eu vou me entrevistar, eu mesmo, para contar minha história. Então, cara, eu era um cara que me arrepiava com cisne branco, Singramares, eu sempre gostei, cara. Eu gostava da vida de embarcada, tinha aquele tempo fora de casa, mas chegava em casa tinha comemoração, enfim, toda uma complexidade que envolve a vida militar que a gente entende. Não é que não tem vocação para militar, né? Como é que um cara com 15 anos perdeu a vocação, o cara entrou... Só que, porra, eu comecei a ver coisas, comecei a enfrentar coisas que chega um ponto que o ser humano, de coeficiente de inteligência média, ele vai falar, pô, isso não é normal não, irmão. Eu já vi um intendente igual você, né, que já era capitão, um capitão de fragata botar o dedo na cara e falar, você é um merda, você é não sei o que lá, posição de sentido, e aquela gritaria, o marinheiro rancheiro, meu irmão, eu olhava e ficava vendo assim, meu Deus, se esse cara tá fazendo isso com o capitão, o cara era capitão cheinte, né? Se o cara tá fazendo isso com o capitão, imagina comigo. E era esse cidadão, esse capitão de fragata época, isso era um demônio personificado, era uma... Agora eu vou fazer um parêntese, né? Teve um cenário que, enfim, embarcou um suboficial lá para ser dispenseiro do comandante, né? Na época do navio lá. E ele tinha problema respiratório, né? Tinha rinite, sinusite, enfim. E o comandante fumava muito, né? Fumava muito, inclusive dentro do cama, gabinete, qualquer lugar. Qualquer entrou lugar. lá... Aí vai fumar junto. Era baforada pra tudo que é lado, despachando, enfim. E, obviamente, esse suboficial não tinha condições de trabalhar com um cara com problema respiratório. Começou a espirrar, tossir, enfim. O cara foi desembarcado, pô. O cara foi desembarcado, entendeu? Então, quando você comenta que você toca nesse aspecto de meritocracia, de covardia, acontece muito dessas coisas. Não só na Marinha, né? Isso é em qualquer lugar, mas a gente tá evidenciando aqui, eu acho que tem que jogar a luz mesmo para ficar melhor, pô. Para ficar melhor. Eu acho que as Forças Armadas, elas tinham um potencial de ser muito melhor do que é, né? Do que elas são hoje em dia. Eu acho que se olhassem mais de fato pelo militar, né? Se preocupassem mais com a qualidade de vida dele, né? Quando tem essa discussão de ir para a reserva cedo ou não e tal, eu acho que isso passa muito por uma análise. Pô, será que o militar embarcado, ele realmente não teria que ir para casa mais cedo? Ele ficar tanto tempo longe da família, serviço de madrugada, 24 horas, às vezes 10, 15 dias de serviço direto ali para alguma missão, enfim. Eu acho que muitas coisas deviam ser olhadas com mais sensibilidade. E, principalmente, eu destaco essa área do militar embarcado, porque é tempo de ausência com a família, é muito serviço, escalas, às vezes, ali no 2x1, que leva o cara ao limite 2x1 com expediente, com exercício, com adestramento. Então, assim, isso é algo que eu acho que as autoridades deviam focar mais, principalmente nessa questão do militar embarcado, porque... você vê muita coisa covarde aí, muita gente realmente sofrendo. Pois é, e aí, nesse contexto, cara, nos próprios navios é onde acontece o índice maior de covardia, cara. Né? O militar já está embarcado, os caras... Uma coisa é você servir aqui no Espigão, no Gastão Mó, tá ali, e outra coisa é você tá dentro do navio Bahia, né? Que eu larguei as imagens lá que a galera mandando pra mim, tá no navio cheio de rato, cheio
Enfim, parece que a coisa tá se degradando cada vez mais, né? E aí, isso aí não tem coisa que não é de hoje, né? Só que a pessoa fala assim, não, a Marinha tá assim hoje por causa disso, por causa daquilo, aí quer levar para as questões políticas, né? Eu quero nem saber quem é do lado A, quem é do lado B. Eu sou do lado da justiça, da equidade, da verdade. Isso aí. O lado A tem mentiroso, o lado B também, o C também tem, o D também, eu não quero saber disso. Então, a gente é o que você falou. As coisas, cara, acontecem em todos os lugares. As forças militares, elas estão diretamente ligadas às questões que envolvem abuso, exageros, né? Eu tenho cliente no Exército, na Polícia Militar, no Bombeiro, né? Onde eu menos atuo na FAB, acho que foi uma vez só. Mas, enfim... a Marinha, cara, tem esse histórico, né? Lá de 1910, tem esse histórico dessa coisa imperialista, né? Dos lords. Sim. Eu me lembro que eu fazia viagem, não sei se você fez, deve ter feito, né? Aquela que viaja os aspirantes da Escola Naval. Não, na época E o cara do Exército, dos cadetes da AMAN e da AFA. Acho que era... Eu cheguei a fazer a Alunex, que tinha dos primeiros ali, que é lá o Colégio Naval e os outros, e fiz a Aspirantex também. E aí, porra, eu ouvia os caras falar, porra, maluco, esses caras da Marinha são empinados, são não sei o quê, os caras tinham eles próprios falavam, mas por quê? Infelizmente, cara, é uma mentalidade que se encrua no cara. Não, o pessoal brinca, né? Os lords de Villegagnon. Os lords de Villegagnon, pois é, cara, pois é. Então, ver você nessa simplicidade, eu sei que tem muitos outros, irmão, eu poderia citar inúmeros nomes de oficiais aqui que eu conheci, só que, porra, a maioria, irmão, e aí esse padrão maligno, cara, ele é uma coisa enraizada, arraigada, que parece que nunca vai acabar, pô. Assim, eu sou suspeito pra falar porque, pô, eu acho a minha turma diferenciada, assim. Mas, enfim, eu concordo que tem Tua turma hoje é o quê, capitão? Acho que é terceiro ano de capitão. De capitão. Né? Colégio Naval 09, vou cruzar com os senhores aí pra testificar, pra ver. O cara tá falando bem de vocês aqui, hein? Mas assim, falando, né? Agora eu também queria até tocar esse outro assunto que eu vejo que muita gente acaba no militarismo se acomodando. Muita gente insatisfeita acaba se acomodando. Uhum. Em algum momento, eu achei que estava muito distante essa transição de carreira, né? Uhum. Mas o que eu vejo aqui fora hoje e o que eu vi a galera lá dentro, eu acho que cada vez mais as Forças Armadas elas vão perder as mentes brilhantes. Porque quando você vê que um cargo público aqui de auditor fiscal, inicial de carreira, você tá ganhando mais que o almirante de esquadra, cara... Olha aí, nem eu sabia. Não tem por que você continuar. Exatamente, entendeu? não faz sentido. E pra chegar ao almirante de esquadra, como é que é, irmão? Na política, não é? Exatamente, é indicação. Não é aquela sequência. Então, E muitas das vezes você não entende porque alguns são selecionados, porque outros não são, né? Mas é aquela. Qual o critério, né? Critério Exatamente. Subjetivo, político e etc. E o que você tem que fazer, o que você tem que se sujeitar para chegar até lá. Uma coisa que sempre me incomodou muito era que você ficar até tarde trabalhando era sinônimo de que você era um leal, bom oficial. Isso aí me incomodava, pô. Como que você não tem tempo para ficar com sua família? Você não tem um tempo para ir embora? Eventualmente, uma vez ou outra, né? A gente vai ter que estender um pouquinho ali na Força Armada, ok? Ou um encerramento de exercício financeiro. Agora, todo dia tem até um negócio que eu vou usar, né, nesse evento que eu vou fazer de militar auditor, ensinando a galera prioritariamente como fazer essa transição de carreira, mas é aquilo. Você já lutou pela pátria, agora é hora de lutar pela sua família, né? É isso aí. Eu acho que isso é muito pesado. Eu vou ter um filho agora e eu fico pensando, pô, de um mês pro outro a criança já mudou totalmente. Exatamente. Aí você perder aquilo, sabe? Será? Até qual ponto vale a pena? Até onde vale ir? Eu acho que isso aí vale a pena a gente refletir. E aí, o que acontece? A gente fazendo um paralelo, cara, né? Óbvio que não tem nem como comparar, mas quando você olha o americano, né? A Marinha Americana, por exemplo, eu fiz missão com os marinheiros americanos, com fuzileiros navais americanos.
Cara, tudo lá é diferente, irmão. O militar lá é diferenciado. E lá, com certeza, não tem essas frescuras. Não sei qual o nome que eu daria, mas não tem essa papagaiada que tem aqui, pô. A papagaiada que o eminente Tenente Cardoso, né, trouxe em 2007 e meio que caiu no esquecimento. Né? Ele falava de limpar sino com caol e deixar o esguicho ali todo inviabilizado para ser usado, que já era aquelas porcaria velha. Fazer o amarelo. Fazer o amarelo, aquela mentirada de vir a autoridade a bordo, aí você bate o ferrugem, gasta a tinta, empurra a tinta para dentro, né? Enfim, essa papagaiada que acontece aí, que a gente sabe e que eles fingem que não acontece, né? A gente finge que a coisa não está acontecendo. Então, é lamentável, né? Mas é bom que isso está sendo descortinado, está sendo trazido à baila, está sendo trazido à tona. E você que não tem um norte, que não tem uma esperança, irmão, hoje tem muitos, né? Tem muitos falando, né? Ensinando métodos de se viver. E aí, você que é apaixonado pela Marinha, é outra coisa, irmão. Eu faço até um paralelo. O apaixonado, a mulher tá traindo ele e ele fica com ela igual o Claudinho Bochecha, só love. Comigo e mais 10, mas tá tranquila, cada um com seu cada um. Então, pra mim, a Marinha tem esse modelo padrão de abuso, de perversidade, de maldade. Mas se você gosta, se você ama, se você é apaixonado, você fica. Se você não tem essa paixão toda, né? Se você tem uma mente fora da casinha, tá aqui um, tá aqui outro e tem outros aí. O curso dele vai vir aí em julho, né? Se você quiser ir do militar à carreira fiscal, né? Isso aí. Do militar ao auditor, meu irmão. Não interessa se você acabar um marinheiro. Se tu vê, o cara tá falando coisa aqui oficial, Lorde, né? Veio do Lorde de Villegagnon. Sangue azul. Sangue azul, né? Lá de São Gonçalo pro Sangue Azul. E o cara tá falando isso agora. Tu imagina eu, que fui marujinho lá da EAMP, nos idos de 90, né? A cabuvelhança tomando cachaça, indo pra aqueles lugares que era... Enfim, né? As coisas mudaram bastante. Mas é isso, cara. Então, a esperança, né? E eu irmão... eu sou um cara ávido por justiça. Acho que o mesmo sentimento que você sentiu quando viu aquela desgraceira ali era o que eu senti algumas vezes. Eu já vi um cabo velho ser algemado num balaustre. Olha só, isso nas décadas de 90, né? O cabo velho ser algemado, né? No balaustre da coisa ali, uma coisa surreal, e ele gritando, porra, pelo amor de Deus e tal. E assim, uma coisa insana, cara, uma coisa que não tem cabimento, né? Eu acho que hoje não acontece mais, até porque tem celular, tem... Senão a imagem dessa chega aqui, né, cara? Mas aí como é que foi essa preparação tua pra saída, né? A decisão estava tomada lá atrás, teve um processo de... o processo que eu fiz a missão, né? Eu fui pro NE, e depois voltei, fui pra Fragata, fiz a missão de paz no Líbano. Foram quase 9 meses fora. Lá eu já comecei a me questionar um pouco, assim, até onde valia a pena, né? Essa questão de carreira, de dinheiro, enfim. Aí, quando eu voltei, na época, um amigo meu que tinha feito cursinho comigo para entrar no Colégio Naval, ele tinha sido nomeado. Na verdade, ele tinha sido aprovado no concurso da Secretaria Fazenda de Santa Catarina, né? Aí ele foi aprovado e aquilo ali me despertou aquele desejo que estava meio apagado ali de voltar a estudar. Foi quando eu saí do navio. Na época, você ficava um período no navio, intendente, ali eu fiquei em torno de 2 anos e alguns meses, e fui servir lá no Espigão, né? Servia lá na DCTIM. Aí, nesse período, eu falei, não, vou começar a estudar. Aí, comecei a estudar, Tu falou pra alguém, não, né? Não. No sapatinho, né? Não, no sapatinho. Aí, comecei a estudar, aí veio pandemia. Fez CP? Não, nem CP tu fez, né? Não. Porque quando foi fazer o concurso, não. O nego te prendeu na saída, não? Isso é outra coisa. Olha aí. Que eu falo, olha só. Muita coisa que acontece nas 4 paredes da Marinha ali já é ilegal. Mas tá previsto no regulamento. Tá, mas se o regulamento, que é uma norma inferior, né? Ela contraria... É uma norma interna. Exatamente. Ela contraria a Constituição, contraria uma lei complementar, isso aí já tá fadado ao fracasso. E uma das coisas... Já nasce morta. Uma das coisas que muitos fazem, e é ilegal, e isso aqui eu faço questão sempre de falar no meu perfil, e aqui eu vou reforçar, você não precisa avisar que você vai prestar concurso. Olha aí. Isso é a sua vida pessoal. Olha aí. Isso é a sua vida pessoal.
Então... Se eu falar, só rapidinho, Vinícius, quando eu falo, tem gente, incitamento à insubordinação, incitamento a não cumprir ordem ilegal. É isso. Ordem ilegal não se cumpre. Exatamente. Isso aí se alguém quiser te prender depois, é só mandado de segurança e as autoridades, elas morrem de medo de um advogado, né? Quando chega algum advogado lá com mandado de segurança, já é... Enfim. Mas o que eu tava pontuando era isso, né? Esse é o primeiro ponto. Não precisa avisar, eu não avisei. Eu esperei chegar bem próximo. Na verdade, o que alguns fazem é não falar em momento nenhum. O cara simplesmente vai um dia, toma posse outro cargo, pega o termo de posse assinado e envia para a OM para eles fazerem a demissão com data retroativa ex officio. Então, assim, se você não quiser avisar em nenhum momento da sua trajetória, você não precisa avisar. Mas, assim, como eu falei, eu tive um diretor, na época que eu estava no Centro de Intendência de Manaus, que era um cara muito correto. Uhum. E eu não queria deixar ele na mão, né? Então eu falei, tá perto de sair minha nomeação. Aí, na época, o almirante ordenou que ele me desse uma parte, que ele não ia me dar uma parte. O almirante, na época, ordenou ele a me dar uma parte. Tu vê, o cara era um comandante, né? Ele não ia me dar. Aí ele, na parte de ocorrência, ele ainda fez questão de falar que não ia me punir, porque ele não queria sujar minha ficha, ia ser uma simples repreensão verbal que nem pra ficha ia. A preocupação dele de eu não ir embora da Marinha com alguma coisa na ficha, algo que seria totalmente irrelevante, porque aquela ficha ali... aqui fora não ia mudar nada. Mas ele podia, de repente, dar uma cadeiazinha. Exatamente. O almirante mandar, dar 5 dias nele. Exatamente. Mas o cara teve uma sensibilidade... humana, né? Exatamente. Parabéns, comandante. Não sei nem quem é o senhor, né? Mas parabéns. Prefiro não... Não, isso, não. Ainda que seja positivamente... Ele. Às vezes você fala positivamente do cara e acaba prejudicando. Exatamente. E, então, aí isso já foi no final, né? Durante o período... Eu servi na DCTIM, depois fui para o curso de aperfeiçoamento ali na Avenida Brasil, né, ali no CIAMB. Foi todo o período estudando. Esse período do CIAMB também foi muito difícil, porque eu sempre fui um cara que gostava de buscar o melhor, de me esforçar para pegar uma boa classificação, e não tinha como eu amar os dois mundos ali naquele momento, né? Então eu dei prioridade porque eu sabia que eu queria sair já. Fui para fora de sede, aí peguei a transferência para Manaus. Foi publicado o edital nesse período. Foi uma confusão para eu estudar, mas graças a Deus deu certo. Aí logo depois que eu me transferi para Manaus, eu cheguei em Manaus em janeiro. Em março fiz a prova, em junho eu fui nomeado. Então foi tudo... sincronizado. Exato. Um turbilhão de coisas ali, e a vida de um ano mudou totalmente, né? Eu costumo brincar que eu tomei posse no meu concurso dia 11 de julho, né? Até faltar praticamente aí um mês para a estabilidade. A estabilidade é o quê? 3 anos. 3 anos? Aí, quando terminou esse primeiro mês, do dia 11 até o dia 30, meu salário, com 20 dias e sem um monte de produtividade, já foi maior do que eu recebia na Marinha, né? Aí eu falei, maravilha! Cara, eu acho que foi a decisão certa. E hoje, assim, eu trabalho de segunda a sexta, né? 30 horas, de 8 às 14, todo dia. Então, lá, licença prêmio. Assim, minha vida hoje mudou muito. Fico muito feliz, cara, de ouvir isso. Qualidade de vida muito melhor. E eu acho que muita gente pode ter também se decidir mudar. E rapaz, eu costumo dizer o seguinte, ô Vinícius. Quem semeia o bem, colhe o bem, né? A lei da semeadura é uma lei física, natural, e é uma lei espiritual também, irmão. Então, se você plantar abacaxi, você vai colher o quê? Abacaxi, não tem pra onde correr. Se plantar ortiga, vai colher ortiga. E se plantar morango, vai colher morango. Então, quem semeia o bem, vai colher o bem. Então, eu acredito muito que você está colhendo aí o fruto daquilo que você semeou, né? E eu acredito que você deixou um legado muito bom, cara, para os seus subordinados, para os seus colegas de turma, para os seus pares, né? E tá nesse bate-papo aqui com você, porra, tá sendo incrível, né? Aliás, todos aqueles que por aqui passaram, né? Acho que a gente tá no 12º episódio, salvo engano. A gente tá embrião, né? A gente tá batendo aí, passando dos 4 mil para chegar nos 5 mil seguidores aqui no YouTube. Os cortes vão pro Instagram. No Instagram a gente tem tá indo para 32 mil,
Mas tem os seguidores fantasma, que diga se me entende, né? Que não pode me seguir. Então, quando você pega um cara que tem 100 e poucos, 200 mil seguidores, e você vai ver naquele link de visualizações, você vê que as minhas visualizações são muito maiores. Porque, ou seja, tem oficial que fala, doutor, tô te acompanhando à distância aí, pá, né? Um abraço a você. Um abraço à oficialidade do bem aí que me acompanha à distância, né? Mas, enfim, cara, a minha alegria, né? É a alegria do outro, cara. Eu acho que o ser humano precisa entender que, meu irmão, quando você se alegra com a alegria do outro, porra, eu tá te vendo nesse padrão de estar vivendo novo, de estar vivendo a coisa nova, de ter buscado e ter alcançado, cara, isso só me traz alegria, né? Mas tem muita gente que não. Tem gente que tá lá na marinha falando, o cara tá cuspindo no prato aqui comigo. Vai ouvir, irmão. Tu já tá ligado que os haters estão por aí, né? Mas, enfim, eu queria deixar você falar aí acerca do que você quiser. Fica à vontade, né? A casa é sua. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de jogar a luz em vários pontos importantes. Eu sempre faço questão de frisar isso, que eu sou muito grato a tudo que a Marinha me proporcionou e a mudança de vida que ela permitiu que acontecesse comigo, com a minha família, né? Eu acho que se hoje eu tô aqui, muito se deve à Marinha também. Não vou nunca cuspir no prato que eu comi, mas eu acho que tem coisas que devem melhorar e a gente tem que ter coragem, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê muita gente morna e eu acho que a gente tem que ter coragem. Se a gente quer mudar, a gente quer ser um ponto de inflexão na vida, a gente tem que realmente botar a cara, falar, não se contentar. Eu nunca faltei com respeito com o superior, mas muitas coisas eu não concordava e eu acho que a maior revolta que eu podia causar foi a que eu causei, saindo e vindo hoje aqui tendo voz, né? Porque hoje eu posso falar o que eu quiser, porque, enfim, não tenho nada a temer, não tenho rabo preso com ninguém. E eu acho que isso vai muito do seu trabalho. E hoje a tarde foi maravilhosa. Muito feliz de poder participar e poder levar um pouquinho aqui de todo esse período que eu passei e até onde eu cheguei. Tem muita coisa ainda por vir. E se você quer mudar de vida, acompanha lá Vê Soares Concurso no Instagram. Pô, Vinícius, então, cara, a gente tá caminhando pro final, né, cara? Quando me mandaram aquele vídeo teu, o vídeo que você tá no notebook, pega de cima e tal, um negócio fantástico. Aí quando eu vi, eu falei, porra, esse cara é um cara diferenciado. Eu já larguei o vídeo, já repliquei e tal. Tu já me conhecia ali quando eu... Eu já tinha visto alguma coisa, eu acho que foi até com o Eusébio, né, que ele é meu campanha de turma aí. Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa do seu... Mas ainda nem te acompanhava. Não seguia. Aí depois disso eu segui lá, eu comecei a ver mais sobre essa questão da dinâmica, como é que é, enfim. E é isso. Cara, então a gente tem coisa em comum, né? E eu acredito que uma das coisas que a gente tem em comum é esse senso de justiça, esse senso de humanidade, né? Então, porra, eu agradeço muito a você, né, de ter vindo, de ter aceitado o convite. Eu queria encerrar, né? Eu acho que virou um costume, né? Fazendo um trocadilho de palavras. Eu vou falar algumas palavras, obviamente, sobre aquilo que a gente falou aqui. Tá bom. E você responde com palavras, com frases, enfim. Tá. Fica à vontade. Vamos lá. Família. Tudo. Sonhos. Disciplina. Militarismo. Decadência. Colégio Naval. Um mal não necessário. Escola Naval. Profissionalismo. Sua turma. Foda. O cara tá falando, eu tô acreditando, irmão. O cara transmite verdade. Um salve aí pra turma do CN e a CN09. CN09, um abraço pra vocês aí. Eu espero cruzar com vocês num contexto bem favorável, né? Qualquer coisa vem no ouvidinho, né? Eu já cruzei com oficiais, irmão, que tipo assim, o cara com aquele pavor, né? Tipo assim, pô, doutor, eu tô aqui só cumprindo ordem. No lance de covardia...
E oficial superior, né? Acontece. Não é baixa patente, não. Eu falei, comandante, relaxa. Eu não tô aqui pra tumultuar isso. Isso é mito. Eu não tava nem com internet, nada disso, não. Mas eu não tô aqui pra tumultuar a vida de ninguém. E o cara falar assim pra mim: pô, doutor, eu perdi minha infância, minha adolescência no colégio naval. Eu só quero ir a capitão de mar e guerra e ficar com a minha família, irmão. Eu só quero ir pra reserva com o mar e guerra e ficar com a minha família. E você vê a áurea do cara boa, igual eu tô vendo a sua aqui, irmão. O cara não sabe nem fazer uma covardia, mas às vezes é obrigado a fazer. E aquele pavor, né, do advogado Bin Laden, né, que não é possível que os caras me olham, parece que eu sou homem-bomba, né? Porque os caras me olham, eu não quero nada, só quero fazer o certo e que vocês façam o certo, né? Então, irmão, assim, são coisas muito fortes que você tá falando aqui, cara. Coisa muito forte que você tá falando aqui, né? E eu vou encerrar esse podcast, né? Te agradecendo, te dando honra, né? prestando a minha continência. Não vou devolver. Né? e dizendo para você que as portas estão abertas para voltar no momento oportuno. Quando tiver lá as divulgações para fazer, a gente vai fazer. E você que deseja sair da Marinha, da Força Aérea, do Bombeiro, da Polícia, do militarismo, né? Por quê? Porque você saturou, chegou no limite, viu que não tá dando. Pô, o sargento ganha 5 pau, arrego. Né? Se tá ruim para oficial, né? Como primeiro tenente, tu saiu ganhando quanto? Quanto ganhava? Ganhando 10 mil primeiro tenente. Hoje acho que já aumentou, né? Hoje já... deve estar nos 11 ali. Nos 11, enfim, né? O cara final de carreira, imagina o Praçame, né? Cabão ganhando 3 contos, né? Assim, soldado fuzileiro naval dando 1 por 1, ganhando 2 cruzeiros, né? Assim, é surreal. Então, vou encerrar aqui fazendo meu clamor. Almirante, ouça. Eu sei que isso já tá saturado de mim, mas o dono da bola é o senhor. E eu tô aqui para ajudar, né? Tem gente que fala assim, pô, você é amigo da Marinha. Eu sou amigo da Marinha. A Marinha que me vê como inimigo. Por que eu sou amigo da Marinha? Porque eu tô fazendo de tudo para a Marinha melhorar, para que pessoas não passem o que eu passei, para que a gente não veja, né? O senhor não veja aquilo que você viu, aquilo que você vivenciou, não vê a covardia com o marinheiro da bota. Marinheiro da bota, não sei nem onde tu tá, mas tu vai ver, vai chegar em você. Recebe meu abraço fraterno, meu carinho. Se a Marinha te mandou embora, cadê essa bota? Provavelmente mandou. Tem vida aqui fora, né? E receba meu abraço. Te safou bonito. Tentou te safar, né? Quase com a cabeça prêmio, mas é assim que funciona. Então, irmão, muito obrigado, cara, pelo carinho. É isso. Deus abençoe você e sua família. Um abraço. Até a próxima. Juntos. Valeu.